Fala galera, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder, tá galera, a dúvida de um inscrito, né, do canal, né, que ele tem uma dúvida, deixou uma pergunta para mim nos comentários, tá? O nome desse inscrito é Tonhão Pensador Roberto e Silva e a pergunta dele é o seguinte: tem algum equipamento que diminua a rotação sem diminuir potência? Bom, a pergunta, né, a dúvida do meu amigo, né, Tonhão Pensador, é devido, né, galera, a um vídeo que eu fiz, né, já deixei aqui no canal, falando, né, galera, que o uso do dimmer, tá? O uso do dimmer para diminuir a rotação do motor vai fazer o motor perder potência. E lá naquele vídeo eu expliquei o porquê que isso acontece. Daí, né, veio a dúvida dele, se o dimmer faz, né, se a diminuição da rotação do motor através do dimmer faz o motor perder potência, se existe algum equipamento que você possa diminuir a rotação do seu motor sem fazer o motor perder potência. Bom, e a resposta para o meu amigo, né, Tonhão Pensador, é sim, existe um equipamento, tá, onde você vai diminuir a rotação do seu motor sem perder potência, e o nome desse equipamento é inversor de frequência, ok? Inversor de frequência, tá? Mas antes de responder e de explicar aqui por que o inversor de frequência diminui a rotação do motor sem fazer o motor perder potência, né, galera, eu preciso pedir aqui aos técnicos que estão assistindo esse vídeo, né, pessoal, por favor, né, não me xinguem nos comentários, tá? Porque eu não vou dar uma explicação técnica, tá? Muito pelo contrário, eu vou dar uma explicação simples, tá? Eu vou simplificar o máximo possível aqui a explicação, tá? Porque, né, pessoal, eu entendo que a pessoa que está perguntando, ela não é técnico, né? Ele não é técnico, ele não tem conhecimento técnico do assunto. Então, se eu começar a falar que a onda senoidal, cara, ele não vai entender o que eu estou falando, né? Ele vai ouvir, né, e vai falar, tá, mas o que é onda senoidal? Então, ao invés de responder a pergunta do rapaz, eu vou acabar gerando mais dúvida na cabeça dele, tá? Então, galera, eu não vou usar termos técnicos aqui, ok? Vou simplificar a resposta o máximo possível, porque o objetivo aqui desse vídeo não é dar uma aula, né, e tal. O objetivo é simplesmente tirar uma dúvida, né, esclarecer uma dúvida, né? É simplesmente esse. Mas se algum técnico quiser deixar nos comentários aí alguma informação técnica, né, algum complemento daquilo que eu falei, ou até mesmo alguma correção, se você acha que eu falei alguma coisa errada, cara, pode deixar nos comentários aí, eu vou te agradecer demais pelo seu comentário, e tenho certeza que todo mundo que se interessa pelo tema, né, ao ler o seu comentário, seu complemento, sua correção, enfim, eles também vão te agradecer por isso, tá? Bom, galera, agora indo direto ao assunto, tá, pessoal? Então, galera, para você entender por que o inversor de frequência, ele faz o motor, né, diminuir a rotação sem perder potência, primeiro você precisa entender por que o dimmer, ele faz, né, o seu motor perder potência quando você diminui, né, diminui a rotação dele, tá? E como eu já falei, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas fiquem tranquilos, tá? Eu não vou falar para você, olha, assiste aquele vídeo lá primeiro, depois, né, você volta nesse aqui. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer isso, tá? Pelo contrário, vou explicar de forma bem rapidinha aqui mesmo, tá? Bom, galera, é o seguinte, para o seu motor funcionar, né, não apenas para que ele funcione, mas para que ele tenha toda a potência que ele foi fabricado para ter, né, ele precisa, galera, ser alimentado pela energia elétrica, formada basicamente pela tensão e pela corrente, ok? Vamos supor, galera, que esse motor aqui ele foi fabricado para ser alimentado por uma tensão de 220 volts, 10 amperes, tá? Não é isso, né, galera? É um motor de 1 quarto, então, enfim, é só pegando números redondos aqui para facilitar, ok? Então, vamos supor, para esse motor ter toda a potência que ele foi fabricado para ter, ele precisa ser alimentado com uma tensão, né, voltagem 220 volts e uma corrente, amperagem, 10 amperes. Então, é uma junção dos dois, tá, pessoal? A energia elétrica, tá, é a junção dos dois, não é separado, não. É a junção dos dois. Tensão e corrente juntos numa coisa só, formando basicamente a energia elétrica, tá? Então, ok. Você foi lá, ligou esse motor numa tomada de 220 e ele tá, né, galera, com toda a potência dele e também com toda, né, a rotação dele ali, né, na tomada que você acabou de ligar. E aí você pensa, poxa, esse motor tá com uma rotação muito alta, vou diminuir a rotação dele, vou ligar ele no dimmer. Daí você liga no dimmer, né, e começa a controlar aqui, ó, diminuir aqui no dimmer, né, e aí você vê que a rotação dele também começa a diminuir, tá? E aí, galera, nesse momento que você diminuiu aqui a rotação dele,
você também diminuiu a potência dele, pessoal. Você diminuiu a força do seu motor, né? Ele está com menos força do que ele tinha antes. E por que isso acontece? Porque no momento que você diminuiu aqui, ó, no dimmer, na verdade, você diminuiu, galera, justamente aquilo que faz o seu motor ter potência. Você diminuiu justamente aquilo que faz o seu motor ter força. O que você diminuiu? Você diminuiu a tensão elétrica dele. Como eu falei, ele precisa, né, na potência total, de receber 220 volts, no exemplo aqui. Então, se ele está aqui no máximo, ele está recebendo 220 volts. Se você diminuiu aqui, ó, no dimmer, ele não está recebendo 220 volts mais. Ele está recebendo 180 volts. Você diminuiu mais, ele não está recebendo 180 mais, ele está recebendo 100 volts. Diminuiu mais ainda, está recebendo 50 volts. Diminuiu mais, está recebendo 5 volts. Então, à medida que você vai mexendo aqui no dimmer, você vai diminuindo a tensão elétrica que o seu motor recebe. Você vai diminuindo aquilo que faz o seu motor ter força. Então, você está literalmente enfraquecendo o seu motor. Literalmente, você está fazendo o seu motor ficar mais fraco, tá? Você está tirando dele aquilo que faz ele ter força. Você está enfraquecendo o seu motor. E justamente porque ele está ficando mais fraco, é por isso que ele começa a girar mais lento. Então, na verdade, galera, o dimmer, ele não é um controlador de velocidade. O dimmer, ele é um controlador de potência. O dimmer vai controlar a potência do seu motor, sempre do máximo para baixo, do máximo para baixo. Você nunca vai, né, você nunca também vai conseguir fazer o seu motor ter mais potência do que ele tem através do dimmer. Pelo contrário, é sempre do máximo, né, que ele tem, que ele foi fabricado para ter, para baixo, entendeu? Então o dimmer, galera, ele controla aqui, ele diminui a potência do seu motor. E o motor menos potente, consequentemente, ele vai girar de forma mais lenta, né? Porque ele está mais fraco, e o motor mais fraco, ele gira mais lento, entendeu? Então, galera, eu acredito que já deu para entender numa explicaçãozinha bem rápida e simples aí, né? Então, galera, então é isso, né? O dimmer, ele diminui, né? Ele controla a potência do seu motor, né? E, consequentemente, a rotação. Por isso que o dimmer faz o seu motor perder potência, tá? Agora, por que que o inversor de frequência, ele diminui aqui a rotação, mas ele não diminui a potência? Pelo seguinte, porque o inversor de frequência, caso, né, vocês não conheçam o inversor de frequência, nunca tenham visto, né? Eu vou deixar aí na tela 2 exemplos, né? Existem modelos diferentes de inversor de frequência e tal, mas esses dois aí só para vocês visualizarem, vocês entenderem como é que é o inversor de frequência, tá? Para que ele controle, diminua a rotação do seu motor sem fazer o seu motor perder potência, ele não age na tensão e na corrente, ele não interfere nisso, né? Ele não interfere nessas questões, ele interfere na frequência do motor. Ele interfere na frequência, justamente por isso o nome é inversor de frequência. Ele controla a frequência do seu motor. E o que é a frequência? Galera, a frequência é o seguinte, né? Quando a energia elétrica ela entra no seu motor, ela forma um ciclo, tá? E esse ciclo ele começa no ponto zero, ele vai para o positivo, volta para o ponto zero, vai para o negativo e volta para o ponto zero, tá? Então, o ciclo da energia elétrica, né, formada pela tensão e a corrente, que eu já expliquei antes, quando ela entra no motor, ela completa esse ciclo, que vai do ponto zero para o positivo, para o ponto zero, para o negativo, para o ponto zero, ok? Cada vez, né, que o motor, né, cada vez que a tensão elétrica ela forma esse ciclo, né, que ali é a frequência, né? Essa frequência ela é medida em hertz, ok? E esse hertz, galera, essa frequência é por segundo, esse ciclo é por segundo. Então, cada ciclo, cada vez que a energia elétrica forma esse ciclo, nós chamamos de 1 hertz, tá? Um ciclo é igual a 1 hertz, beleza? E esse ciclo, galera, ele é feito dentro de 1 segundo, tá? Dentro de 1 segundo. A nossa frequência aqui no Brasil é de 60 hertz. Isso significa que a energia elétrica, quando ela entra no motor, ela completa esse ciclo 60 vezes dentro de 1 segundo. 1 segundo, tá? Dentro de 1 segundo, a energia elétrica, ela fez 60 ciclos no seu motor, tá? Galera, para você entender melhor, para você visualizar melhor aqui, para você conseguir imaginar aquilo que eu estou falando, vamos dizer, galera, que essa frequência é o número de vezes que a energia elétrica entra no seu motor. Tá? O número de vezes que a energia elétrica entra no seu motor por segundo, em 1 segundo. Então, 60 Hz, tá?
significa que a energia elétrica entrou 60 vezes no seu motor em 1 segundo, tá? E aí, galera, que entra, né? Como eu estava falando, o inversor de frequência. Porque, galera, ele vai controlar a frequência. O motor está com 60 Hz de frequência. E aí, galera, ele vai diminuir para 50 Hz, né? Um exemplo. E aí, galera, significa que a energia elétrica vai entrar no seu motor não 60 vezes por segundo, mas 50 vezes por segundo. E essa diminuição do número de vezes que a energia elétrica entra no seu motor vai fazer com que o seu motor gire mais lento. Mas tem um porém. O seu motor ele vai girar mais lento? Vai, mas ele não vai perder potência. E por que ele não vai perder potência? Porque o inversor de frequência, ele controla apenas o número de vezes que a energia entra no seu motor, não a quantidade de energia que entra no seu motor. Porque você diminuiu aqui, ele está com 60 Hz, ele está recebendo 220 volts, 10 amperes. Diminuiu para 50 Hz, ele continua recebendo 220 volts, 10 amperes. Diminuiu para 30 Hz, ele continua recebendo 220 volts, 10 amperes. Diminuiu para 10 Hz, ele continua recebendo 220 volts e 10 amperes. Então, galera, o inversor de frequência, ele controla apenas, tá, o número de vezes que a energia entra no seu motor, não a quantidade de energia que entra no seu motor. E como eu já tinha falado antes, né, é a quantidade de energia que faz o seu motor ter potência. É a quantidade. E como a quantidade não é interferida, a quantidade é a mesma, então o seu motor não perde potência. Ele continua com potência, mesmo girando mais lento. Entenderam, pessoal? E aí, galera, uma coisa interessante também sobre o inversor de frequência é que você pode aumentar, né? Aumentar a rotação do seu motor acima daquilo que foi fabricado, né, para girar, né? Porque você pode aumentar a frequência do seu motor. Como eu falei, né, galera, aqui, né, no Brasil nossa frequência é 60 Hz, os motores são 60 Hz, mas você pode aumentar, né, de 60 para 70, para 80 Hz, para 90 Hz, você pode aumentar isso. E aumentando, né, a frequência do seu motor, você também vai aumentar a rotação dele acima da rotação que ele foi fabricado para ter. Claro, né, galera, que isso vai prejudicar o seu motor, mas é apenas uma curiosidade para dizer que é possível fazer isso, né, diferente do dimmer que não dá para fazer, tá? E, galera, mais algumas informações importantes é o seguinte: o inversor de frequência, ele só existe, tá, pessoal? Ele só existe para motor trifásico, tá? Você não vai encontrar inversor de frequência para motor monofásico como esse que eu tenho aqui, tá? É só para motor trifásico, né? Para motores, né, também de corrente alternada, né, motores de corrente contínua, não tem, tá? Inversor de frequência, tá? E antes, galera, que você pense assim, então se o inversor de frequência faz o motor diminuir a rotação ou até aumentar sem perder torque, então não vou usar dimmer. Então, galera, antes de você, né, pensar isso, então eu já vou dizer o seguinte: pessoal, o uso do dimmer ou o uso do inversor de frequência vai depender do trabalho que você quer fazer. Porque existem situações em que você realmente precisa que o seu motor ele perca um pouco da potência dele ali, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, vamos supor, galera, que você tem uma lixadeira, né? Você tem uma lixadeira e aí você precisa controlar a rotação da lixadeira ali, tá? Galera, no exemplo que eu estou dando da lixadeira, existem situações que você vai precisar que o seu motor ele fique mais fraco mesmo, pessoal. Porque se você tiver com um motor muito potente na hora que você estiver lixando, você pode, galera, acabar fazendo um desbaste, né, maior do que você precisava. Pode acabar deixando marcas na peça que você está lixando ali, entendeu? Então, galera, existem situações, né, em que você de fato precisa diminuir a potência do seu motor. Diminuir não apenas a rotação, mas diminuir a força dele também. Nesse caso, o uso do dimmer, né, galera, é indispensável, tá? E existem, né, galera, outras situações que você precisa diminuir a rotação do seu motor, mas não pode diminuir a potência dele, como no caso de um torno, por exemplo, né? No torno, né, você não pode perder potência, não pode perder torque, né? E dependendo da peça, você tem que diminuir a rotação. Aí, nesse caso, né, você vai precisar de um inversor de frequência, beleza? Bom, galera, então é isso, né? Eu expliquei de uma forma bem simples, leiga, né? Bem fácil, né? Para que vocês possam entender, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, comentário, deixa aí embaixo nos comentários aí. Então é isso, aquele abraço, valeu!